Olá, crianças! Tudo bem? Nós estamos bem também, graças a Deus. Hoje nós vamos ouvir então mais uma história bíblica. E essa história bíblica está registrada lá em 1 Samuel, capítulo 10, de 1 a 10. E o versículo para decorarmos está em Provérbios 16, 1. Diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Vamos ler mais uma vez? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 16, 1. Bom, o nome da nossa história hoje é Queremos um Rei. Quando Samuel já estava envelhecendo, ele constituiu seus filhos para serem juízes sobre Israel. Os filhos de Samuel, porém, não eram como Samuel. Eles eram avarentos e, por isso, aceitavam suborno. Os anciãos de Israel vieram então a Samuel e pediram-lhe que queriam um rei que fosse constituído um rei sobre eles. Samuel ficou muito triste, pois ele pensou que o povo o estava rejeitando. Samuel então orou ao Senhor. Ele disse que ele deveria fazer como o povo de Israel havia pedido. Deus então disse a Samuel que o povo não estava rejeitando a ele, mas sim a si próprio. Samuel preveniu o povo de Israel quanto à presença de um rei entre eles, pois o rei poderia oprimi-los cada vez mais. Eles, porém, não ouviram a Samuel e insistiram em terem um rei. Havia então um homem de Benjamim, chamado Saul. O pai de Saul havia perdido as suas jumentas e, por isso, Saul teve que sair à procura das jumentas que haviam se perdido. Quando eles chegaram a um determinado lugar da cidade, Saul soube que Samuel estava ali. Ele então decidiu ir à procura de Samuel para ver se, porventura, Deus lhe daria uma visão de onde estavam as suas jumentas. Um dia antes, o Senhor já havia revelado a Samuel que Saul viria à sua procura. Deus disse a Samuel que Saul deveria ser ungido rei sobre Israel. Isso mesmo. Quando Saul então chegou a Samuel, Samuel lhe convidou para um banquete. Ele disse que as suas jumentas já haviam sido achadas. Depois disso, Samuel revelou a Saul que Deus havia lhe escolhido para reinar sobre Israel. Samuel, então, tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungindo-o rei sobre Israel. Samuel disse ainda a Saul que estava ele retornando para sua casa e que aconteceriam sinais de Deus, confirmando a vontade de Deus sobre a sua vida. Samuel o instruiu também a, depois que tudo acontecesse, descer para Gilgal e lá esperar por ele para o sacrifício de holocaustos. Quando Saul retornava para sua casa, todos os sinais que Samuel lhe dissera aconteceram. Saul encontrou um rancho de profetas e o Espírito Santo se apoderou dele e ele então profetizou. Depois disso, Samuel convocou todo o povo de Israel para estar em Mispa. Todo o povo de Israel se reuniu naquele lugar e Saul também estava lá. Saul, porém, sendo humilde, escondeu-se de todo o povo. O povo o encontrou Saul e então Samuel revelou que deveria ser ele o rei de Israel, e o povo então se alegrou, foi a grande alegria. Depois disso, Saul venceu os amonitas
pois estes tentavam oprimir o povo de Israel. Por causa disso, o povo viu que de fato Deus havia escolhido Saul, e sendo assim, Saul foi confirmado como rei sobre Israel. Criança, você viu que história bonita, né? Samuel fez muitas coisas para ajudar Israel. Ele criou as escolas dos profetas, viajou por muitas partes, conversando com as pessoas para que se afastassem o coração delas dos ídolos e para que se voltassem a Deus. Os filisteus não incomodaram Israel enquanto Samuel foi o único juiz. Mas quando Israel pediu um rei, Israel começou a ter problemas com os filisteus novamente. Pois é, crianças, como diz o nosso texto para decorar, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor e nós precisamos estar sempre atentos a isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque nós também somos escolhidos por ti. Te louvamos, ó Pai, porque podemos fazer planos, mas a confirmação de cada um deles vem do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o dono de nossas vidas. Nós te amamos e nós te adoramos por tudo que tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.